Fala, Zezinho. Estamos na área, meu garoto. Aqui é Tá o seguinte, aqui. chegando nessa segunda-feira no Tá no Site para trazer as informações do esporte de forma sintetizada, meu irmão. Estamos firme na parada com 8-0 no lombo do Fluminense. Meu Deus do céu. Aí foi 4 no masculino e 4 no feminino, Zé? Opa, 5 no feminino. 5 no feminino e 3 E no 3 masculino. no masculino. Quer dizer, na Que verdade, espetáculo. acho que vamos botar 10-0 no Fluminense, que um gol do Wesley valeu por 3. Eu vou te contar. Que golaço. Cara, aquele lá deu tudo certo pro moleque, hein? É isso aí, Que estamos golaço, chegando. né, Zé? Foi o gol do Fantástico, eu acho, né? Deve ter sido, né? Foi, e me pareceu ser o melhor gol dos últimos tempos aí, Campeonato Brasileiro. Não recordo um outro similar. Tudo foi dando certo. O menino foi dando os cortes e a coisa foi acontecendo. Os caras foram metendo a bunda no chão, sujando a roupa. Suja pra cá o Manuel, suja pra lá o Felipe Melo e suja o Fábio. E aí a bola vai pra dentro, limpa a barra do Corinthians. 3 Aquilo a lá 0. é gol lá Zico, né? Pra quem viu jogar, é gol do Zico, né? Exatamente. Então é uma raridade hoje. Mas eu estava pensando com os meus botões o seguinte, antes de fazer uma síntese de tudo bem rapidinho aqui, né, de ponta a ponta do futebol do Brasil, com os paranaenses envolvidos nas respectivas modalidades da competição do brasileiro, até chegar no futebol europeu. Dizer para você que eu fiquei refletindo o seguinte, o gol do Wesley, os gols que aquele Guilherme do Palmeiras fez aquela virada lá, nas alturas, na altitude, lá na Libertadores da América, a virada do Palmeiras, o Luiz Guilherme. O gol que o Hendrick fez para abrir aquela virada lá. Então, o futebol é da molecada. O futebol virou precoce. Velharada não dá mais nada. Por que o Fluminense tomou um baile de bola ontem? Só tinha neguinho para cima de 35, rapaz. Não, Aí não joga, aí não tu dá. vê uma situação que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians estava com um time velho e estava sofrendo por isso. E Sem teve que dúvida. começar a renovar. E a gente sabe que essa renovação para o time jovem, ela é perigosa, ela é desgastante, mas ela é o segredo. Cara, eu fico pensando assim, ó, o segredo é categoria de base, que o cara tem que ser um pouco, até eu tinha mandado um vídeo pro Joãozinho, mas parece que não deu para nós colocar no ar, que era um vídeo do menino do Grêmio, o Cauã, a torcida cantando e ele ali pulando e cantando, aquecendo e cantando o hino do Grêmio, cantando as músicas da torcida. Por quê? Porque o cara é gaúcho, de Porto Alegre, gremista, e joga no clube dele. Quando tu bota um cara desse em campo, velho, e o cara ainda tem um pouquinho de futebol no corpo, nossa, é fantástico. Então imagina o cara que é corintiano, aí ele tá ali da base do Corinthians, ele tá acostumado a estar na arquibancada, sabe os hinos da Fiel, e aí ele tá ali para entrar em campo. O cara vai rasgar a bola, né, cara? Aquele Wesley que fez o gol ontem, ele observa para você ver. Você entra depois no YouTube lá, pega, traz no Zoom a imagem, ele faz aquele segundo gol dele, nem ele acreditou a pintura do gol que fez e ficou olhando assim para o além. Ele olhava para a arquibancada do Corinthians, na parte mais alta, e ficava assim, tipo, poxa, eu fiz isso, que gol é esse? Sabe, como se estivesse se perguntando, se questionando do tamanho do gol e da história que ele fez ali naquele gol. Bom, só com aquele gol, sabe o que aconteceu? O Essiga, da Inglaterra, alguém mandou para ele, não sei se o empresário, já ofereceram 100 milhões no passe do Wesley. E o Corinthians só tem praticamente ele e o Romero. Você sabe que tá entendendo? Então é difícil, cara. Não dá para o jogador se apaixonar pelo clube de origem, onde ele nasceu na base, ele já, de repente, o dinheiro fala mais alto e tira um piá desse do time do Corinthians. E o Corinthians não tem muito. E a situação do Renato, Zé, na tua opinião? O Renato... Do Renato Gaúcho, que tirou todo o banco lá por causa da expulsão do Diego Costa. Olha, eu não vi esse detalhe aí, eu fiquei sabendo, assim, a princípio do que houve, mas o Renato é o seguinte, né, ele tem o jeito dele de ser, ele dá umas atiradas que são as dele, ele não dá bola para a torcida, não, entendeu? Aí você tira uma conclusão, outro faz uma definição, vem o outro e também conceitua, e ele faz e deixa o circo pegar fogo. Né? Ele é desse jeito e sempre o será. Mesmo o Renato é aquele cara que ele explode muitas vezes para tirar o foco do time quando o time está mal, porque o Grêmio
tomou um passeio do Bahia. Ele escalou mal, ele largou mal o Grêmio contra o Bahia, tomou um passeio, e aí depois ele veio, né? Ele sempre tem aquelas atitudes. Mas ele teve razão nessa, porque tava o rapaz que estava lá, não podia estar lá, ainda mais auxiliando a arbitragem. Esse que foi o grande ponto. Zezinho, faz a tua chamada, faz a tua giro do mundo, giro da bola, Zezinho. É todo teu a tela, Zezinho. Ok, não está no site, no resenha, quem está no site fica ligado, porque aqui a informação do esporte é em primeiro lugar. Voltando em mais uma segunda-feira com as informações e a simplificação do que houve nesse final de semana. No sábado, o Campeonato Brasileiro, abertura da quarta rodada, um vareio de bola, o Vasco da Gama tomou de 4-0 do Criciúma, lá em São Januário. Caiu o Ramon Dias, o técnico da equipe do Vasco, sobra para o treinador. O Cuiabá acabou sendo envolvido pelo Atlético Mineiro no Mato Grosso do Sul e tomou de 3-0. O Bahia venceu o Grêmio de Porto Alegre 1-0, que nós falamos há pouco aí com o Cláudio. E ontem, na sequência da quarta rodada, o time do Flamengo, num jogão de bola contra a equipe do Botafogo. O Flamengo mandou no primeiro tempo na partida, mas o Botafogo espetou uma, espetou duas, ficou com o resultado final 2-0. Começa bem o brasileiro deste ano, a equipe do Fogão, que pretende não se descuidar mais e, de repente, cair naquela tragédia que foi o ano passado. Começa bem, começou igualzinho o ano passado. O Corinthians envolveu a equipe do Fluminense na Arena Corinthians, 3-0, 2 gols do Wesley, um de fora da área, uma bobagem do Cano, e o outro numa roubada de bola do lateral esquerdo da equipe do Corinthians, o Hugo, que acionou o Wesley. Ele partiu a partir do meio de campo, com bola em velocidade, vencendo o zagueiro, entrou na área, cortou dois, deixou um sentado, Emanuel, deu outra finta, derrubou outro, que foi o Felipe Melo, que está até agora dando carrinho para ver onde vai chegar. E aí o Fábio foi na conversa também. Foi o segundo do Wesley, de placa, pintura. E aí o Corinthians, no segundo tempo, com o Kaká, zagueiro que veio da equipe do Atlético Paranaense, meteu de cabeça com estilo para fazer 3-0. O Corinthians mandou no jogo. O Fluminense ficou fazendo como se fosse dois toques num treinamento antes de uma partida. E ficou assim até o final, não reagia, não tinha variação de jogada. E o Corinthians fez a leitura. E, ao meu ver, ao lado do Wesley, outro jogador que foi muito bem foi o Romero. Ele coordenava tudo ali para fazer aquela marcação-pressão na saída de bola da equipe do Fluminense. Nem sei se tivesse sido mais ordem do banco do Corinthians, o técnico. Eu vi o Romero comandando a coisa dele de campo lá para fazer a marcação-pressão e confundir todo o Fluminense. Bem, o Cruzeiro venceu em BH, a equipe do Vitória da Bahia, pelo placar de 3-1. Lá no Castelão, Ceará, Fortaleza, vencia o Bragantino 1-0, o time de Bragança foi e empatou o jogo. Na verdade, os últimos 3 jogos do complemento da quarta rodada de domingo, 3 empates em 1-1. Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense, e Internacional e Atlético Goianiense. Hoje, encerrando com o choque rei no Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo, tem São Paulo e Palmeiras. A bola já está rolando para os tricolores e também para a equipe do Verdão. Destaque da Série B, ontem o Coritiba passou pelo Brusque de Santa Catarina no Alto da Glória pelo placar de 1-0. E lembrando que o Operário de Ponta Grossa, na sexta, já havia vencido fora de casa o Ituano por 2-0. Que resultado da equipe de Ponta Grossa. O Operário que volta a jogar, próximo dia 4 agora, contra a equipe do Vila Nova de Goiás, lá em Goiás. Pela Série C, ontem, desastre danado. Londrina tomou de 4-0 do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, do seu Rio Grande do Sul, Cláudio. 4-0 o placar final, inexplicável. O time que estreou bem fora de casa, com empate lá no Nordeste, vinha com toda a pompa de fazer um grande jogo no Estádio do Café ontem e foi surpreendido pelo Ipiranga 4-0. Não dá para explicar. Pela Série D de dado, o Maringá jogando hoje contra o Santo André. No sábado, pela Série D, o Cianorte empatou com o Hercílio Luz em 0-0. Se a gente precisa de ter um resultado bom hoje no Maringá para que os times do Paraná na Série D se deem bem, tomara que o Maringá se sobressaia lá no Lee Davis contra o Santo André, porque o Cianorte empatou em casa, não é bom resultado contra o catarinense Hercílio Luz. Mas o Cascavel ganhou do Avenida lá no Rio Grande do Sul, placar de 2-1 para a equipe do Oeste do nosso Paraná.
Brasileiro feminino, eu já havia dado a informação para o Cláudio. O Corinthians jogando na Fazendinha, no velho Parque São Jorge, meteu 5-0 no Fluminense. Isso mesmo. O São Paulo derrubou um dos invictos do campeonato feminino da elite. O Bragantino, que vinha junto com o Corinthians, com o Ferroviária, na invencibilidade. São Paulo 2-1. A Ferroviária, a propósito, pegou o Palmeiras. O Palmeiras podia quebrar também a invencibilidade da Ferroviária, mas lá na Morada do Sol é difícil ganhar do time da Ferroviária, que tem muita bagagem nesse tipo de campeonato. 2-1 para a Ferroviária. E aí, Corinthians e Ferroviária passaram esse final de semana invictos no Campeonato Brasileiro da Série dos femininos, da Série A, da principal. O time, as Brabas do Corinthians lideram com 19 pontos, segundo a Ferroviária com 15. Repito, os dois times apenas invictos no Campeonato Brasileiro Feminino. Em terceiro, o São Paulo, 14 pontos. O Flamengo deu uma goleada hoje no Santos. Pasmem, torcedores do Santos. Não dá para acreditar, cara. Não dá. Mas aconteceu. O Flamengo não ganhava no campeonato já desde lá do início, praticamente, né? O Internacional também não vem bem. Eram os dois que investiram bastante e não estavam se dando bem. Mas o Flamengo hoje tirou a barriga da miséria. Meteu 7-0 nas meninas do Santos. 7. A Cristiane, que passou pela equipe do Peixe, deixou 2 marcas dela, deu assistência, faz aqui, dali. Não comemorou muito, mas o Flamengo fez isso com o Santos. Que estrago, hein? Agora no futebol europeu, Premier League, o campeonato inglês de futebol no sábado, West Ham. 2-2 com o Liverpool. E o Liverpool não tropeça de novo do Mohamed Salah. Esse empate tira praticamente o Liverpool do páreo a disputa do campeonato inglês. Por quê? Porque ontem o Nottingham Forest enfrentou a equipe do Manchester City e o City fez 2-0. O Erling Haaland, o norueguês, voltou a marcar. Agora isola-se na artilharia com 21 gols contra 20 do atacante do Chelsea, o Cole Palmer. Bom, outro destaque foi o jogão de bola entre Arsenal e Tottenham. O jogo foi no campo do Tottenham. Bom, ganhar lá é fácil? Não. A fase do Tottenham é linda, maravilhosa. O que foi que houve? 3-2 para o Arsenal. Então a briga do campeonato parece resumir aí entre Arsenal, líder com 80 pontos, Manchester City, vice-líder, com 7-9. Só que tem um detalhe. O time do City tem um jogo a menos que a equipe do Arsenal. O Liverpool caiu para terceiro, 75 pontos. E olha aí, eu acho que deu adeus ao campeonato, hein? Distanciou-se dos dois que insistem em não perder pontos, Arsenal e Manchester City. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen. O Bayern ficou no 2-2 com o Stuttgart. O time perdia 2-1 e tipo assim, bom, a gente já é campeão alemão, já passamos fácil no campeonato por antecipação. Todavia, vamos terminar esse campeonato invictos? Então tiveram um sobrefôlego, uma sobrevida, e foram para cima quando perdia 2-1, empataram o jogo no finalzinho contra o Stuttgart. E continua com o propósito de, além de campeão, também terminar a competição invicto. O campeonato está na sua 31ª rodada concluída, restam mais 3, porque são 34 rodadas lá na Alemanha, e o time do Bayer Leverkusen, que já é o campeão alemão, está invicto, 25 partidas vitoriosas e apenas 6 empates. E, para finalizar, destaque do futebol feminino sub-20, o time do Brasil jogando contra a Colômbia, 9h30 da noite. Daqui a pouco é um tirateima, hein? Porque na fase de grupos desse sul-americano, sub-20, lá no Equador, o Brasil perdeu na fase de grupos para a Colômbia. E agora os dois no hexagonal se apresentam líderes. Jogaram 2 vezes e ganharam as 2. 100% de aproveitamento. O que vai acontecer hoje? Vai dar de novo Colômbia? O Brasil vai vingar-se das colombianas? Ou vai dar um empate aí? Vamos ver. O jogo é 9h30. E 23 horas tem Argentina e Paraguai. Antes, a bola rolou para as equipes do Peru e da Venezuela. Pois é, estes os destaques. Um giro de ponta a ponta no Resenha do Tá no Site. E se tá no site, tá na tela as informações do esporte, Cláudio Gaúcho. Que espetáculo. Zezinho, queria te lembrar que o Ipiranga direitinho é um ótimo time, tá? Quando eu faço as minhas apostinhas do Beto, tu sabe aí, né? Quando o Ipiranga joga, eu sempre vou no Ipiranga. Ó, Ipiranga, Criciúma, são times que eu confio muito, sabe? Quando estão jogando dentro de casa,
coisa assim. Esse time do Ipiranga é um time estruturado, organizado lá no Sul. Há muito tempo ele vem fazendo um bom papel, né? E pela bagunça que é o Londrina, né, coitadinho, o Londrina é um caos total, né? E acaba que não consegue... Pelo que você está falando, como gaúcho, eu respeito muito o teu posicionamento, um ex-boleiro, um cronista esportivo, um cara que entende, e sobretudo do futebol da tua terra. Então, quando você fala que o Ipiranga é um time organizado, deve ter mostrado isso lá em Londrina, né? Porque para bater no Londrina, o último resultado no Paranaense lá foi 3-0 em cima do Atlético. Foi a única derrota do campeão Atlético. Agora, então, manteve a base do ano passado, do time que cresceu nos finalmente do Campeonato Estadual, quase chegou, né? A final era para ele ter chegado ao invés do Maringá. Agora não mudou nada do time do ano passado, até se reforçou. Tem uma SAT lá dando uma mão pro Londrina. E tomar de 4 do Ipiranga é porque é forte. É para acreditar no que você está falando. É muito organizado. Muito organizado. Zezinho, muito obrigado pela tua participação. Tu sempre enobrece o nosso programa. Tá bom? Vamos chamar. Tá bom. E parabéns pelo teu Corinthians no masculino e no feminino que te deixaram alegre nessa segunda-feira. É verdade. O masculino deu um jeitinho lá de sair da sua situação sofrível de zona de rebaixamento, deu uma melhoradinha. Se continuar jogando desse jeito, de marcar pressão ali, tem futuro para fazer uma campanha boa, para muito boa no campeonato. Se tiver fôlego para isso, perna para isso. Vamos ver, né? Tipo de marcação, pressão. Agora, se não jogar desse jeito, voltar à mesmice, aquela coisa monótona, vai continuar brigando muito e seriamente para se manter na elite. Agora, as meninas, vou te contar, as meninas jogam demais. Dá gosto de ver a meninada do Corinthians jogar. Elas botam qualquer time na roda, pelo menos até então. Um abraço para você. Um grande programa, irmão.